irmãos, mais uma vez nessa noite temos a alegria de passar o púlpito dessa igreja ao pastor Edinaldo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos felicíssimos pela 10ª vez de trazer esse espadachim da palavra de Deus, que maneja a palavra de Deus com propriedade. Deus te abençoe. Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Ah, como eu gostaria de receber esta saudação. Assim, pastor Edinaldo, a paz do Senhor. Fale. A paz do Senhor. Está encostando, está dando... Ele fala isso, ele realmente pegava no meu pé, ia lá, me procurava, porque realmente eu era tão somente um adolescente. Ele já era pai de adolescentes, de Rod, Júnior e Vanessa. Eu ainda era um menininho, tentando namorar a Glorinha. Então, claro, mais velho, bem mais velho, tinha que me aconselhar, não é? Querida igreja, perdoe-me, hoje eu estou sentado. Eu sou filho de paraibano com pernambucano. Mamãe era paraibana, criada na beira da maré, comendo sururu, mexilhão, camarão cru, ostra. E esta identidade gastronômica veio muito para mim, pesa muito. Quando eu vejo um peixe, eu fico maluco. Só não fiquei tão maluco quando eu vi aquela sereia. Mas quando eu vejo uns frutos do mar, eu como com os olhos, confesso. E hoje, fui lá comprar um peixinho para levar para o Rio. Estava lá 2.400 ostras olhando para mim. E eu comi algumas. E o seu Marcos, espião da KGB, que estava me transportando, né, seu Marcos? Tá vendo no que deu? Você com essa língua grande, esse dedo nessa câmera aí, mandou para Bezerra, o espião dele. Irmãos, se eu sair daqui correndo para o banheiro, não reparem não. Foi a ostra. Só Deus na minha vida. Dinete, olho grande, filha. Mas também eu vou operar. Vou operar o olho. Porque o meu estômago não vê nada, não sente nada, tudo o olho. Não é que Paulo diz, a concupiscência do que se vê? Eu realmente preciso me converter nessa área. Orem por mim. Meu amor já me mandou aqui o chazinho de louro. Vou nem tomar, filha. Senão vai acontecer o que aconteceu no hotel. Você não quer que eu fale, né? Mas vou trazer aqui um estudo sobre algo que está acontecendo no planeta Terra. Mais uma vez peço licença de estar sentado, até porque vou ficar um pouquinho mais de tempo aqui, pelo menos umas 2h30. E preparando o cenário. Eu falei disso ontem, e vou falar hoje com detalhes. O mundo está se preparando em várias áreas. Se prepara na história. Por exemplo, vou dar exemplo do preparo histórico para a volta de Cristo. A volta do povo judeu para Israel. A história mexeu, e Deus no controle da história. Depois de quase 2000 anos, cerca de
19 séculos, os judeus espalhados pelo planeta inteiro, sem terra, porque no ano 70, Jerusalém foi destruída, muitos judeus foram mortos, e os que sobraram foram espalhados pelas nações. E peregrinaram pelo mundo pelo menos 1.900 anos. Mas a profecia bíblica diz assim: assim como eu vos espalhei por todas as nações, assim também eu vos trarei a esta própria terra. Que coisa, hein? Que Deus é esse? E isso aconteceu. Na Bíblia existem as profecias do espalhamento, da diáspora, e existem as profecias do reajuntamento. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus não pode voltar na terra sem que ele volte para o seu povo. Quem é o povo de Jesus? A igreja? Nada disso. A igreja é noiva, vai ser esposa. A naturalidade e a nacionalidade de Yeshua é Israel. Jesus é judeu. Isso não pode sair da cabeça dos que gostam de aprender a Bíblia. Ele veio com uma linhagem humana da tribo de Judá, uma das 10 tribos de Israel. Viveu como judeu. No 8º dia foi apresentado ao sacerdote Simeão, lá no templo em Jerusalém, cumprindo a tradição judaica. O seu pênis foi cortado, o prepúcio, e como parte da Torá, do chamado de Abraão, ele foi também o quê? Circuncidado. Ele não escolheu gregos, nem gentios, para serem seus apóstolos. Ele escolheu judeus. Andava ali, na terra de Israel, peregrinando no entorno do mar da Galileia. E quando foi para Jerusalém, às vezes, era só para provocar. Vocês estão verdes, falando para Jerusalém. Vocês não estão gerando frutos de arrependimento. Por isso eu vou pregar na Galileia dos gentios, para judeus samaritanos. Então, essa perspectiva de que Jesus é judeu e o povo dele é Israel, a igreja tem que compreender. E não tem que ficar com ciúme. Ao contrário, lá em Romanos capítulo 11, Paulo diz que vai provocar aos judeus emulação, ou seja, ciúmes, pregando aos gentios, para ver se os judeus vêm para Cristo. Então, o Senhor Jesus não pode voltar à terra antes que o seu povo e a sua cidade e a sua nação estejam novamente organizadas ou organizados. O povo, a cidade e a nação. A nação já se organizou na década de 40 do século passado. Em 1947, 1948, teve a divisão da Palestina e depois a independência de Israel. Formou a nação. Naturalmente, o povo já estava lá, parte dele. E em 1967, na Guerra dos 6 Dias, a cidade velha de Jerusalém, onde estão os sítios históricos, proféticos, o Monte
Harabait, que é o monte, a esplanada do templo, o Monte Moriá, foi reconquistado por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então a cidade já existe. E já existe uma geração de judeus nascidos em Jerusalém. Então essas profecias já estão nos seus devidos lugares para Jesus voltar. A escatologia nada mais é do que falar da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus, para que ele venha a consumar a história do homem e concretizar o plano de Deus. Por isso que hoje, você, nós que estamos vivendo na data de hoje, nós olhamos para a Bíblia e para as profecias e vemos que essas profecias estão se cumprindo na história. Eu costumo dizer que enquanto dormimos, a Bíblia se cumpre. Pena que nós perdemos muito tempo com muita coisa, com o ativismo religioso. E não utilizamos o tempo para estudar as Escrituras. Eu não quero criticar ninguém, mas a verdade é essa. Muitos colegas pastores perderam o sentido de ensinar a Bíblia. Aqui vocês têm sorte, porque tem um pastor que eu conheço, não estou fazendo média aqui na frente dele, Glorinha sabe disso, mas que eu e ela fomos ovelha dele. Nós éramos meninos. E lá naquela época nós já começamos, eu comecei o que aprendi de Bíblia foi com ele. Depois tive o prazer de editar os livros dele. Foi mais um curso, acompanhando por onde ele ia pregar. Até que Deus fez o amálgama, linkou e desenvolveu em mim, criou em mim esse desejo de entender escatologia. Aí eu fui aprofundar, comprei livros. Eu tenho uma boa biblioteca em casa. Fui fazer teologia, fiz faculdade de história, para poder facilitar o entendimento. Me envolvi com a história de Israel para entender o Cristo judeu. Há um judeu morando na casa do Pai. Porque Deus não desfaz o que já fez. Então, se a nacionalidade do Salvador entre os homens é judia, ele vai voltar em Israel quando Israel estiver pronto para recebê-lo, e já está. A geopolítica judaica, vamos dizer assim, já está no seu devido lugar para receber, primeiro, o falso profeta, que vai agir de Jerusalém. Segundo, o anticristo, que vai lá para o vale de Josafá e atacar Israel, atacar Jerusalém. Tudo isso está pronto. Eu não ponho dúvidas de que o anticristo já está na terra, ainda não revelado. O cenário tem que estar pronto. Vai acontecer contra Israel uma guerra liderada pela Rússia, que na profecia bíblica chama-se Magog, que está muito claro no texto de Ezequiel 38. Gog, da terra de Magog. Eu vou pedir à mídia para passar para o telão.
o texto de Ezequiel 38, capítulo 38, a partir do versículo 1 até o versículo 6, eu vou ler rápido, para mostrar que essas nações vão atacar Israel. Versículo 1, meu filho. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, olha, Deus falando ao profeta Ezequiel, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros. Na verdade, essa tradução está um pouco ainda carente de aprofundamento. Ros talvez seja chefe. Ros em hebraico quer dizer cabeça, chefe, de Meseque e Tubal, que são cidades da Rússia. Possivelmente Moscou e Tobolsk. Diz assim, profetiza contra ele. Ora, Deus falando ao profeta para olhar para Magog, para Gog, da terra de Magog. Quem é Magog? Aí você tem que voltar lá atrás na Bíblia para ver os patriarcas que repovoaram o mundo depois de Noé. Magog é neto de Noé por Jafé. Moisés teve 3 filhos, Cã, Sem, Jafé. Amém? Amém nada. Não foi Moisés, foi Noé. Está distraído, eu vou pegar vocês o tempo inteiro. Os Sem deu origem a Israel. E Jafé deu origem aos nórdicos, aos habitantes do norte do planeta, aos caucasianos, antigos citas. Os historiadores Flávio Josefo, Heródoto, Plínio, o Moço, identifica Noé, ou melhor, Magog, como os antigos citas, que habitavam o norte do planeta. Esse povo se estabeleceu lá e gerou, na atualidade, um grande Estado nacional. Primeiro, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga União Soviética, com a Rússia como centro e os seus satélites no entorno. Com a perestroika, esta estrutura plural foi destruída, foi dissolvida, e a Rússia passou a ser o centro das atenções do mundo. A partir do ano 2000, a política externa da Rússia, vamos repetir? A partir do ano 2000, a política externa da Rússia foi no sentido de formar Ezequiel 38. Quem adentrou ao poder nessa época? Vladimir Putin. Eu acompanho essa escalada de Vladimir Putin desde o ano 2000. E toda a aliança que ele fez com as nações a partir dessa data. Eu posso entender, fazendo uma compatibilidade, que Gog de Magog, se Magog é a Rússia, Gog é Vladimir Putin. E eu não titubeio em falar isso, porque a postura de Putin, para quem conhece a sua política externa, sabe que a aliança que o profeta Ezequiel preconizou nesse texto de Ezequiel 38
durante toda a história, só agora está sendo posto em prática com a política externa de Vladimir Putin a partir do ano 2000. Não é interessante? Isso é escatologia contextualizada. Prossiga o texto. E dize, Deus falando para o profeta falar contra esse líder. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog. Por que Deus é contra os líderes e os filósofos da antiga União Soviética, da atual Rússia? O que esses líderes fizeram à humanidade? Matança, ateísmo. Com a Revolução Bolchevique, 1917, muitos foram mandados degradados para o Gulag. Muitos foram mandados degradados lá para a Sibéria, para morrerem no gelo eterno. Ninguém poderia ser encontrado com uma folha da palavra de Deus no seu bolso, que toda a família era condenada, o Estado recrutava os filhos e a mulher, e o homem iria pagar pena perpétua, quebrando pedra, lá no extremo norte do mundo. O astronauta russo, famoso na história, o primeiro homem a entrar na órbita terrestre, olhando pela escotilha de sua nave, ele falou: a terra é azul e não vi Deus. Isso foi uma festa para o Partido Comunista Russo. Olha o que o Yuri Gagarin está falando para o mundo. Está reafirmando a nossa crença de que não há Deus. Era a propaganda, era o marketing deste país, desta nação. Eis que eu tenho algo contra ti, ó Gog. Olha a profecia falando. Caiu a minha ficha, o porquê disso. Está se processando na história nos dias de hoje. Continue o texto. Far-te-ei que te volvas. Aí para mim, é a chave para ligar a profecia aos dias de hoje. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamentos completos, grande multidão com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Farei que te volvas? O próprio Deus é quem vai chamar o líder da Rússia para se voltar, diga, para se voltar para uma situação. Que situação é essa? Israel. Escreva o que eu estou dizendo, porque quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia. O alvo de toda essa movimentação de guerra no mundo é Israel. Mas, pastor, Israel está lá quietinho, não está nem aparecendo muito nos noticiários, mas o próprio Deus fará com que o líder da Rússia se volva para Israel para cumprir a profecia de Ezequiel 38. Ou vocês acreditam na Globo News e naqueles tapados daqueles comentaristas tendenciosos, esquerdopatas da Globo News e da CNN, ou creem nas Escrituras.
Eu também poderia ser um comentarista político de uma emissora desta. Só que a minha bússola de ver os fatos não estão nos fatos em si. A minha bússola, o meu farol, é a Bíblia. Os fatos acontecem na humanidade a partir daquilo que foi vaticinado ou profetizado nas Escrituras. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Uma meia dúzia aqui, muito fraco. Nem parece que eu estou numa igreja que conhece a Bíblia. Quantos creem nisso? Vocês creem que a Bíblia é que dita a regra do jogo na humanidade? Ou é a ONU? É o Vaticano? É a Globo News? São as profecias. Por isso, a nossa insistência de que vocês se envolvam com o estudo da escatologia. Voltem a se apaixonar pelas Escrituras. Comam os textos. Você vê o que o pastor de vocês faz? Lê um texto e começa a comê-lo. É o sermão expositivo do texto, para não ficar falando fora do texto, a pretexto e fora do contexto. Farte-ei que te volvas. Deus vai chamar devagarzinho o atual governante da Rússia para olhar para Israel e decidir: vou atacar Israel. Nós estamos ali no versículo 4, me parece, não estou enxergando direito. Olha o versículo 5 e o 6, aí a gente termina. Pode apagar esse ar aqui? Que eu estou com frio. Glorinha, estou com frio. Quem acendeu esse bexiguento? Apague, minha filha, foi tu? Mas tu está com capote. Eu estou descapotado, vamos lá. Olha os que serão aliançados com Gog. Persas. Quem são os persas? É o Irã. O Irã se chamava Pérsia até 1935. E a aliança de Vladimir com o Irã já está bem consolidada. E na semana passada, ou há 3 semanas atrás, eu fiz uma live sobre isso. O Vladimir esteve aonde? Aonde, igreja? No Irã. Reforçando essa aliança. Estruturando ainda mais. Está ali na profecia, gente. São os persas. Etíopes e Put. São países de fundamentalismo islâmicos. A Etiópia e a França, que também vai se levantar contra Israel. Com eles todos com escudo e capacete. São as tropas dessas nações que vão se juntar às tropas de Gog e de Magog. Tem mais, o 6, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de a Turquia. Que está numa região estratégica. A Turquia separa o Ocidente do Oriente, através do Estreito de Bósforo. Nós vamos ver isso hoje. Hoje, em nome de Jesus. Nós vamos ver isso. E do lado do norte. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. O fulano, chefe da Rússia, você está fazendo essa aliança, não está? E você vai vir contra Israel, não vai? Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer nessa guerra? Porque Israel é uma potência militar. Não tem um grande exército,
mas tem um exército dos mais tecnológicos do mundo. É a força aérea mais competente do planeta Terra. Tem mísseis nucleares, tem café no bule lá. Mas quando a Rússia se juntar com o Irã e com esses países, Israel sucumbiria com certeza. Por isso, diga, por isso, que em Ezequiel 39 e também um pedacinho do 38, a Bíblia diz quem vai lutar nessa guerra. Diga assim, quem vai lutar nessa guerra? Eu quero saber, igreja, eu estou perguntando. Quem lutou na guerra de Refidim, quando Moisés levantava as mãos, seguradas por Ur e Arão? Jesus. Logo quando eles saíram do deserto. Quem é aquela pedra que Moisés falou a pedra, depois bateu na pedra, que jogou água para descedentar a sede do povo de Israel? Quem era? Ele. Quem foi o poderoso que abriu o mar vermelho? Quem? Gente, diga Yeshua. Quem foi que botou abaixo as muralhas de Jericó? Quem foi que venceu as guerras de Israel? Todas elas. Mas, pastor, Jesus estava lá? Claro. Com corpo? Não. Ele não precisa de corpo para agir, ele é o Deus Altíssimo. São as obras de Yeshua consolidando o povo de Israel antes de encarnar como bebê no ventre de Maria. Quem salva o povo do Velho Testamento? E que livra do inferno? Yeshua. Quando foi que o Evangelho veio à existência? Olha as perguntas chaves. O Evangelho não veio à existência, o Evangelho é eterno. Se manifestou agora por amor de vós, há 2000 anos atrás, trazido pelo próprio Yeshua, mas já o profeta Isaías, no capítulo 61, já diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, pelo que me ungiu para pregar aos quebrantados de coração e trazer as boas novas. Ora, o que são as boas novas? O Evangelho. Isaías já falava. O problema nosso é que nós só cremos naquilo que podemos ver agora. O Senhor Jesus age desde a fundação do mundo. Foi Ele que criou a terra, os céus, os ares, e é Ele que vai destruir, de acordo com o texto de 2 Pedro, lido pelo pastor ali. Os céus e a terra. Tudo é Jesus. Quem é que vai guerrear esta guerra? É Yeshua. Israel não vai ter chances de lutar contra essas nações todas. Ezequiel capítulo 39 diz o seguinte: Deus falando para Gog da terra de Magog: eis que farei uma sepultura para ti, ó Gog da terra de Magog, nas montanhas da Judéia. A Bíblia diz que quando as tropas começarem a marchar em direção a Israel, vindas da parte do norte, divisas com as colinas de Golã, que é de Israel, ali pertinho da Síria e do Líbano, o Senhor vai trazer cataclismas e que vai destruir os soldados desta aliança. E os soldados ficarão malucos e uns matarão os outros,
fogo amigo entre eles. Está lá em Ezequiel 39, já o resultado desta profecia. Pastor, e o que está acontecendo na Rússia hoje? Para nós vermos, entendermos como tudo isso está sendo montado. Eu vou trazer aqui a imagem e as características de uma figura, um filósofo, um besta quadrado. Desculpe a minha generosidade. Pode botar aqui no meu telão, pode usar o meu telão aqui. Teu pai é um caguete. Deixa eu comer ostra. Vai aparecer ali? Apareceu ou não? Só tem fera. Fera gigante. Apareceu aqui? Posso olhar para trás não, que eu estou com medo de me mexer aqui. Vocês entendem, né? O negócio está feio, Glorinha. Esse homem aí, ele chama-se Alexandre Dugin. Faltou o N aqui. Alexandre Dugin. Defensor do eurasianismo e do atlantismo. O que é isso, pastor? Esse cara, ele é o guru do Vladimir Putin. Lembra de um tempo que diziam que o Carvalho, que morreu, Olavo de Carvalho, era o guru do Bolsonaro? Aliás, o Olavo foi guru de muita gente. Um pensador extraordinário. Esse cara aqui é o guru do Vladimir Putin. É o cara que fica soprando no ouvido dele. Vocês sabem o que era o guru de Hitler? Um dos livros de Martinho Lutero. Qualquer dia eu vou pregar isso aqui. O nosso Lutero, que começou a sua vida teológica defendendo os judeus e terminou como antissemita, perseguindo os judeus. Martinho Lutero. Esses homens influenciam muito. Os reis, os governantes, sempre têm os gurus que ficam ali. Não, é isso, é aquilo, faça isso, veja aquilo. Muitas vezes é a mulher do próprio governante. Mas também tem os seus gurus. Esse homem, o Alexandre Dugin, é considerado um fascista, tem um pouco mais de 60 anos, e defende a construção da grande Eurásia contra o Ocidente. O que é a Eurásia? É toda aquela região dos antigos Cáucasos, a parte do norte, para onde habitou os descendentes de Jafé. O Olavo falou, porque tiveram um embate entre os dois, e saiu faísca, ele destratou o Olavo, etc. Olha a opinião do Olavo de Carvalho a respeito dele. Dugin é um pregador ostensivo da guerra e do genocídio. Ele confessa que odeia o Ocidente inteiro e que tem por objetivo declarado provocar uma terceira guerra mundial, varrer o Ocidente da face da terra e instaurar por toda parte
algo que ele mesmo define como uma ditadura universal, registrado no livro dele, A Grande Guerra dos Continentes. Este é o homem a quem Vladimir Putin escuta. Quem é que está por trás desta invasão da Ucrânia? Doug. Aliás, eu quero agradecer a Thaís, foi ela que fez esse PowerPoint para mim. Passei para ela o material e ela elaborou hoje ou ontem. Cadê Thaís? Tá não? Obrigado, Thaís. Se estiver assistindo, obrigado. Ele disse que nada o entristece mais do que o fato de Hitler e Stalin não terem se aliado para destruir a França, a Inglaterra e tudo o mais que encontrasse pela frente, distribuindo ao universo inteiro os benefícios que haviam protagonizado aos internos do Gulag e de Auschwitz. Declarou isso a uma revista polonesa chamada Fronda. O Olavo disse assim, olha, eu não falo polonês, mas eu tenho uma amiga que traduziu para mim, e ele falou isso nessa revista, que Stalin e Hitler deviam ter se juntado e espalhado pela Europa afora e pela Sibéria os campos de concentração para assassinar mais do que assassinaram. Gente, preste atenção. Vocês estão entendendo porque Deus, quando se levantar para espantar a terra, a sua vingança será dramática? O coração do homem, hoje, é um coração que serve a Satanás. O homem está lendo num script, num roteiro, traçado pelo próprio Satã. A igreja não compreende que Jesus tem que voltar à terra para mudar esse quadro. Ao invés disso, a igreja está querendo ir para um tal de um céu. Eu quero ir para o céu. Eu vou morar no céu. Vão, amém nada. O pastor leu aqui, 2 Pedro, capítulo 3. E a terra e os céus que hoje existem, pela mesma palavra, que palavra? A palavra que trouxe o dilúvio. Essa mesma palavra, a palavra de Deus, é quem vai destruir os céus e a terra. Você acha que a terra é pura? A terra é condenada, está poluída pelo pecado. Não é pelo navio que derrama óleo ali na Baía de Todos os Santos, não. A terra está poluída, está contaminada pelo pecado. E os céus? Onde a terra está? Porque a terra está nos céus. Se você olhar para Júpiter, você vê lá Júpiter no telescópio, ou Vênus, que dá para ver a olho nu. Vênus está onde? Está no céu. Se você olhar para o Sol está onde? No céu. Mas se você for para o Sol e olhar para a Terra também está no céu. É o céu cósmico. O céu estelar. O céu atmosférico é o céu da Terra, dos gases. Fora disso começa o estelar. E a Terra está no céu estelar. E a palavra está dizendo que todos os céus, no hebraico o termo é shamaim, que significa dizer todos os céus, serão destruídos no momento em que o Senhor vir julgar o pecado. Meu Deus, mas a terra está contaminada porque o homem está lá.
Mas e Andrômeda, a outra galáxia, também está. E os universos distantes também estão. Porque o pecado, ele não está preso ao mundo físico. O pecado está ligado ao mundo espiritual e contamina toda a criação, como diz Romanos capítulo 8. A criação geme. A criação que Romanos 8 fala não é o Amazonas só não. É a criação do lado do Gênesis. Os céus e a terra. Isso é tão verdade que lá em Jó, capítulo 15, versos 15, diz assim: nem Deus confia nos seus santos. Deus não confia em você não, nem em mim. E nem os céus são puros aos seus olhos. Por isso que as suas teofanias, ou seja, as suas manifestações entre os homens na terra, é sempre através de uma redoma. O que é uma redoma? Uma caixa de proteção, a nuvem. Deus sempre se manifesta na nuvem, porque a sua santidade não pode estar em contato com esses céus poluídos pelo pecado. Por isso que em 2 Pedro, que o pastor Jorge leu ainda há pouco, os céus e a terra irão perecer, se desfazerem no estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se desfarão, para junto com essa criação, onde está inserido o pecado, no mundo espiritual, tudo ser liquidado, para que aí então, diga, para que aí então, venham a existir novos céus, nova terra, e a nossa nova cidade, onde habitaremos todos, a nova Jerusalém. Novo, tudo novo. Esse homem, voltando a Dugin, é o mentor de Vladimir Putin. Gulag, ele disse que os gulags teriam que ser instituídos, né? Para prender pessoas, matarem pessoas. Era um sistema de campos de concentração da antiga União Soviética, onde os presos políticos sofriam violência, tortura, abusos e todos os tipos, além de serem obrigados a trabalhar em regime subhumano. Olha aí como eram os gulags, quebrando pedra, anos após anos, até perecerem e morrerem. Isso era a filosofia, a ideia desse homem que hoje está na cabeceira desse presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os gulags tiveram seus auges no governo de Stalin entre 1929 e 1953 e entraram em declínio após a morte do ditador soviético. Só foram oficialmente abolidos no governo de Gorbachev na década de 80, quando a União Soviética começou a se abrir para o mundo. E também ele fala de Auschwitz, que eram os campos de concentração na Europa, Dachau, Auschwitz, que Hitler usava para cometer esse genocídio de ciganos, negros e judeus. Está aqui uma comunidade judeu em campos de concentração como Auschwitz. Olha Auschwitz. Olha que tristeza. Esse é o homem que influencia o presidente Vladimir Putin. Eu faço um desafio a esta igreja, para vocês me dizerem, sem nenhuma soberba, quantas igrejas no Brasil ou no mundo estão estudando esta realidade? Quantas igrejas? Quantas igrejas estão tentando enxergar a Bíblia pelo viés do que está acontecendo na história? A Rússia vem a cada dia ganhando maior destaque no cenário internacional,
se transformando em um polo de projeção e influência regional, retomando uma posição até então perdida no vácuo do poder instaurado após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nesse último século, com a liderança do presidente Vladimir Putin, que muda seu posicionamento político e institucional, suas relações institucionais e endurece sua geopolítica, como resultado, considera-se que há similaridades entre as políticas adotadas, tomadas de decisões e discursos proferidos pelo presidente Putin com a teoria neo-eurasiana exposta por Alexandre Dugin. Lembra do Império Medo-Persa? Do Império Babilônico? Do Império Greco? Do Império Greco-Macedônico? E depois do Império Romano? Putin hoje quer formar um império, uma região toda dominada pela Rússia, para criar a grande mãe russa. Ele não esconde isso. E o filósofo que está por trás deste homem é Alexandre Dugin. Olha aí, o novo império. Olha aí, isso já estava previsto em 1950. Rússia, o Império Russo. Tem a China, praticamente esmagou a Europa e os nortes do continente africano. Essa é uma realidade atroz que está acontecendo em nossos dias. Agora vamos ver aqui. Bill Gates. Obrigado. Só falar o nome dele, viu? Meterei anzóis nos teus queixos. Onde está esse texto, igreja? Quero agora ver a memória de vocês. Ezequiel, capítulo, versos 6, 3, 6. Vão chutando que vocês acertam. 4. Olha o anzol aí. A profecia, agora esse homem aqui, chama-se Vilna Gaon. O Vilna Gaon nasceu em 1720 e morreu em 1797, no início do século XVIII e no final do século XVIII ele viveu. Ele chamava Elias, Ben Salomão Zalman, era o nome dele. Elijah é Elias, em hebraico. Também Vilna Gaon, ele deu provas da posse de talentos extraordinários. Quando ainda criança, aos 7 anos de idade, ele foi ensinado pelo Talmud por Moses Margalit, rabino de Caidã e autor de um comentário ao Talmud de Jerusalém. E deveria conhecer vários tratados de cor aos 7 anos. Alfabetizado no hebraico. Esse homem, estudando o Gênesis, não é profetada, não. Olha, igreja, como isso é interessante. Esse homem estava estudando o Gênesis. E ele conseguiu ver no Gênesis que a Crimeia iria ser tomada pela Rússia. Vocês creem nisso? E ele falou isso quando? Antes de morrer, antes de 1797. E o que foi tomado pela Rússia um dia desse? Em 2014? A Crimeia. Era um bruxo? Era um adivinho?
O que vocês acham? Diga assim, não, pastor. Era um estudioso das Escrituras. Profundos, fale. Era um estudioso das Escrituras. Profundo. Que nem eu. Não, que nem eu também. Mas você tem que dizer de você, que nem eu. Então profetize isso na sua vida. Volte a querer comer as Escrituras. Olha a profecia que ele falou, Edilete. Coisa interessante, querida. Quando ouvirem que os russos capturaram a cidade da Crimeia, deveis entender que os tempos do Machias. Quem é o Machias? É o Messias, gente. Quer que eu fale em outra linguagem? Ele está dizendo assim, quando vocês ouvirem dizer que a Rússia tomou a Crimeia, vocês precisam entender que os tempos de Jesus Cristo começaram. E que os seus passos já estão sendo escutados. Você viu a canção que Câncio tirou ontem? O rei está voltando. Esse gerúndio vai acabar. Está voltando mesmo. Está às portas. Porque as profecias estão se cumprindo. Este homem é um exegeta, um biblista, é um hebraísta, cheio de unção, inspiração, que estudando Gênesis, descobriu isso. Agora veja, a segunda parte da profecia dele. E leiam comigo, leiam, vocês estão muito calados. Vão lá, numa só voz, hein? Com ânimo, com vida. Vamos lá, 1, 2, 3. E quando... Para. Eu nunca vi um negócio tão desafinado. Esperem uns pelos outros, leiam com uma pontuação. Todo mundo numa só voz, em uníssono. Vamos lá, 1, 2, 3. E quando... Meu Deus! Olha, sinceramente, esses estudos me emocionam. Eu choro lá em casa. É impactante. Ele está falando isso aqui para judeus, seus conterrâneos. Os judeus, a partir de hoje, às 18 horas, inicia o Shabat. Shabat Shalom já iniciou às 18 horas. Eles começam com todos os rituais, com a paraxá de entrada, e depois a sede menorá. Vestem roupas apropriadas, colocam um tzi. Porque é o Shabat. É o 7º dia. Eles seguem o 7º dia, semanal, cerimonial. Ele está dizendo o seguinte, quando a Rússia chegarem e dominarem Constantinopla, na Turquia, o atual Istambul, o Estreito de Bósforo, deveis vestir as vossas roupas de sábado e não as tirar, porque isso significa que o Messias virá a qualquer momento. Está às portas. E se você for estudar a geopolítica da Rússia com relação à Turquia, Erdogan já está abrindo. Já abriu, vocês vão ver aqui, possibilidade da Rússia usar o Bósforo, o Dardaneles e o Mar Mara para ter acesso ao Mar Mediterrâneo, para seus navios abastecerem sua base militar em Antáquia, no noroeste da Síria,
Para quê? Para municiar força para um futuro ataque a Israel. Vou mostrar para vocês. Ezequiel, está aí o texto que já nós vimos. A Crimeia. Olha, em 18 de março de 2014, a Rússia de Vladimir Putin tomou a Crimeia e a anexou para o Estado russo novamente. Com isso foi cumprida a primeira parte da profecia. Hein, gente? Que coisa extraordinária. Olha aqui, eu encontrei essa charge no Jornal de Brasília. A Crimeia e a Rússia. A Crimeia não é ligada à Rússia. Precisou ser feita uma ponte. Porque é um continente separado. Mas ele militarmente tomou a Crimeia em 2014, da Ucrânia. Essa Crimeia aqui é ligada à Ucrânia. Nós vamos ver. Está aqui, olha. A Crimeia ligada à Ucrânia. Agora, vejam como a Crimeia ela sobressai dentro do Mar Negro. E a Rússia quer total domínio no Mar Negro. Porque do Mar Negro pode ter acesso ao Mar Mediterrâneo, que separa o Oriente do Ocidente. Nós vamos ver. O termo tomada da Crimeia pela Rússia foi um evento militar de importância internacional, protagonizado pela Rússia e pela Ucrânia em março de 2014, cujas consequências ainda hoje ressoam no cenário geopolítico mundial. A Crimeia é uma região estratégica do ponto de vista político-geográfico, está localizada ao norte do Mar Negro. Aqui uma curiosidade sobre a Crimeia, que foi surrupiada da Ucrânia. O que é a Ucrânia? A Ucrânia hoje tem cerca de 40 milhões de habitantes, é o 8º país mais populoso da Europa e o segundo do leste europeu, atrás somente da própria Rússia. Com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, começou a empreender contra Vladimir Putin e contra a Rússia as sanções. Que sanções? Que a Rússia não está nem aí para as sanções. Superou, não teve efeito esperado, não teve efeito de convencimento de Putin parar com só agravou mais ainda a desconexão do sistema bancário do sistema internacional do pagamento SWIFT. Por exemplo, você quer importar um alimento não sei de onde e pagar as empresas fazendo comércio, tudo pelo sistema SWIFT. Tiraram a Rússia do sistema SWIFT. Sociedade de Telecomunicações Financeiras Bancárias Mundiais. Consequências: a maioria das transações interbancárias mundiais, como ordem de pagamento e transferências bancárias, atitude considerada como o último recurso em nível de sanções econômicas. A Rússia passou por cima disso. Agora você imagina o coração de Vladimir Putin, como está reunindo ódio e convencimento de dominar toda a Europa e as nações circunvizinhas à Rússia, impedindo o avanço da OTAN. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que depois da Segunda Guerra foi organizada para proteger os países aliados que derrotaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O fechamento do gasoduto russo Nord Stream 2 na Alemanha, concluído recentemente pela Rússia, com o custo de cerca de 12 bilhões de dólares e capaz de transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás para a Europa. A Europa hoje está em crise com relação à energia. A Alemanha está num conflito
com medo de não ter gás para aquecer as casas no inverno. O conflito está montado, gente, no planeta Terra e principalmente na Europa e Oriente Médio, onde acontecerá a grande tribulação. E a igreja dançando, derramando água nas pessoas, na internet a gente está vendo por aí. Ou com shows, musicalidades excessivas, enquanto tudo está sendo preparado para a volta do Senhor. Esse aqui é o gasoduto, que foi impedido de levar gás para a Alemanha. Aqui é a festa da conclusão desse gasoduto. Olha o tamanho desse bicho, que traz gás do norte, lá da Rússia, até a Germânia, até a Alemanha. Olha aqui a Crimeia, dentro do Mar Morto. E ali embaixo, naquela parte rosa, é uma base militar da Rússia. No Mar Negro, desculpa, Mar Negro. Sevastopol, que é uma base militar da Rússia. Está aqui a Crimeia. Está aqui em cima é a Ucrânia. E ali do lado, esse pedacinho branco, do lado direito, começa a Rússia. Vejam que é separado. O continente não é ligado à Rússia, mas é ligado lá à Ucrânia. Só que hoje a Crimeia foi tomada pela Rússia. Interesse estratégico militar da Rússia é referente à Crimeia. A base naval militar. Aqui é ligado a Crimeia à Ucrânia, mas aqui não é ligado a Crimeia à Rússia. Então, do ponto de vista geográfico, essa terra não deveria pertencer à Rússia, e sim à Ucrânia. Mas o Vladimir Putin foi lá e já tomou, de acordo com a sua visão expansionista, para montar o quê? O eurasianismo, que é o Império Eurasiano, que tem a inspiração de Alexandre Dugin. Solução para a Rússia, uma ponte. Foi construída uma ponte para Vladimir Putin ligar. Com 19 quilômetros, a ponte da Crimeia atravessa o estreito de Kerch, entre o Mar de Azov e o Mar Negro, e une a península de Kerch à Crimeia e de Taman, ao sul da Rússia, e custou cerca de 4 bilhões de dólares. Essa aí é a dimensão da ponte. Vou mostrar para vocês a ponte. Está aqui o que Vladimir construiu para anexar a Crimeia à Rússia. Uma ponte artificial, visto que a terra, uma não é ligada à outra. Está aqui a ponte. É uma ponte ferroviária e rodoviária. São duas pontes que ligam. Eu vou adiantar. Meterei anzóis nos teus queixos. O Bósforo, agora já é a segunda parte da profecia. Olha que coisa interessante. O Bósforo é exatamente a ligação entre o Ocidente e o Oriente, na Turquia, e dá acesso do Mar Negro para chegar lá no Mar Mediterrâneo. Quando os navios da Rússia chegam ao Mediterrâneo, Israel está de cara, está exposto. Vejamos nos mapas. Está aí, olha. Está vendo esse quadradinho? Esse quadradinho verde? Está dando para ver bem, igreja? Tá? Você vê que ali é um canal. É o Istambul, onde era a antiga Constantinopla, onde chama-se também Estreito de Bósforo. Vocês vejam que ele sai do Mar Negro lá de cima. Se você atravessar o canal, sai no Mar de Marmara. E do Mar de Marmara dá acesso a outro estreito, chamado de Dardaneles, que dá acesso ao Mar Mediterrâneo.
A Rússia tem domínio nesse trajeto, porque a casa de Togarma, a Turquia, já deu consentimento para a Rússia utilizar toda esta circunnavegação para estruturar sua base militar lá no noroeste da Síria. Esta é a geopolítica do tempo do fim, querida igreja. Está ali ó, o Estreito de Bósforo, Mar de Marmara e o Estreito de Dardaneles. Eu vou mostrar isso aqui melhor aqui. Está ali, acima do quadradinho. Acima do quadradinho é o Estreito de Bósforo, que vai sair ali, ligando aquilo tudo, no Mar Mediterrâneo. Deixa eu procurar um mapa melhor aqui. Está aqui a Crimeia. Está aqui. Olha isso aí. Agora dá para ver bem. Olha a primeira seta vermelha. Em cima é o Black Sea, é o Mar Negro, onde Vladimir Putin já tem total domínio, porque também tem a base em Sevastopol, que é da Crimeia, era da Crimeia, agora é da Rússia. Ele vem por ali com seus navios, entra ali naquele primeiro estreito, sai no Mar de Marmara e sai aqui no Dardaneles, nessa última seta, perto do Mar Mediterrâneo. Pronto, ali ele já vai para toda a Europa, até a Península Ibérica e também para Israel, Síria. Está tudo de cara para o Vladimir Putin. Navios de guerras. Isso aqui é a história que mostra quando a Convenção de Montreal, 1936, aqui toma muito tempo, eu vou passar direto. Está aqui, olha. São navios russos, lá no Mar Negro. Olha o caminho que eles fazem. Olha o caminho. Olha o caminho. Olha o caminho. Está vendo aqui embaixo Israel? Dá para ver no grande aí? Aqui, ó. Israel, perto da Jordânia, embaixo da Jordânia. Está vendo? Pronto, chegou ali, está de cara para Israel. Mas antes de chegar a Israel, tem uma cidade, a Tráquia, onde eles fornecem armas. Está ali, ó, Latáquia. Ali, dali para Israel, como é pertinho. Ali é o noroeste da Síria. E a Síria de Bashar al-Assad já está rendida ao Vladimir Putin. Gente, toda a geopolítica de Gog e Magog já está pronta para acontecer. Falta apenas, diga, falta apenas papai. Diga, papai. Meter. Fala, igreja. Fala, igreja. Meter o quê, igreja? Nos queixos de Gog. Lá está Israel, gordinho. Bem gordinho. E a Rússia está olhando para cá, sonhando com a filosofia de Dugin. Diga assim, papai vai meter anzóis nos queixos de Putin, ou do Gog. E vai lhe fazer o quê? Vou ver para Israel. Para cumprir a palavra de Deus. Eu não estou aqui trazendo uma aula de geografia. Estou fazendo aqui uma exposição da profecia bíblica e da geopolítica de hoje. Se você quiser investir tempo, porque eu investi tempo estudando, pesquisando, vendo os repórteres internacionais, pedindo socorro na tradução para entender o inglês, porque a nossa imprensa no Brasil é tudo imprensa marrom, vendida, parcial, despudorada, esquerdopata. Aí a gente tem que recorrer às informações de fora para poder ter fidelidade dos fatos.
A outra coisa, se você pensa que eu falei de política ontem, você não viu eu falar de política. Não queira me fazer falar de política, não. Porque eu falo de política. Ontem eu não falei de política. Não citei o nome de ninguém, embora não precisava citar. Ontem eu estava trazendo uma realidade histórica, espiritual, mostrando que o Brasil está debaixo de trevas espirituais, assim como Vladimir Putin e Alexandre Dugin. Por exemplo, se eu tivesse lá na Rússia hoje, os partidários de Putin não deixariam eu sair da União da Rússia, porque eu estaria falando contra Putin. Eu não estou falando contra Putin, eu estou falando a favor da profecia de Ezequiel 38. Ontem eu não falei de política aqui, falei de uma realidade, de algo que está lá no Gênesis, no chamado de Abraão. O Abraão, de ti eu farei uma grande nação, Israel. Os que te abençoarem, aqueles que abençoarem Israel, eu abençoarei. Mas os que amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Isso não é lei minha, é lei do Criador. Está lá na Torá. É irrevogável. É uma legislação vinculativa. Para os advogados aqui de plantão, sabem o que eu estou dizendo. Já é jurisprudência. Ninguém vai revogar isso. A nação que amaldiçoar Israel terá consequências. Como o Brasil teve. Quando o senhor Luiz, agora eu vou falar o nome, Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro governo, trouxe aqui o Mohamed Ahmadinejad e botou tapete vermelho para o Mohamed desfilar aqui. E o Mohamed, já como presidente, lá no Irã, juntava o povo na rua e dizia o seguinte: vamos trazer morte a Israel, morte a Israel, morte a Israel. E o senhor Lula trouxe este homem aqui, no Brasil, afagando seus interesses e não se relacionou do ponto de vista econômico e diplomático com Israel. Foi fazer isso com o Irã e com a autoridade palestina. Ele respondeu à carta de Mahmoud Abbas, do seu governo, dizendo que apoia a criação do Estado palestino nos armistícios de 1967. O senhor Lula fez isso e a dona Dilma foi para a ONU declarar exatamente isso. Tenho aqui o documento dos dois, o discurso da Dilma e a carta do Lula respondendo a Mahmoud Abbas. Não vem me acusar de que eu estou fazendo política partidária, não. Se você quiser, eu faço. Também sei fazer. E aí sai de baixo. Eu estou falando de fato histórico. Querer dividir Israel nos ídolos. E quando ele esteve em Israel, também cometeu os maiores absurdos, o senhor Lula. Absurdos. E outra coisa, a dona Dilma não aceitou aqui o Dani Dayan como chanceler de Israel aqui no Brasil. Que dizia que Dani Dayan morava numa região de assentamentos. Se insurgiram contra Israel, pagamos o preço. Para quem tem vista espiritual e histórica, nós identificamos com facilidade. Observe que depois desses governos desastrosos, o Brasil entrou em declínio. Se formou uma geração de drogados, de usuários de crack. Os rios secaram. Tivemos crise hidráulica. As fronteiras parecendo um queijo do reino, toda perfurada. A corrupção se alastrou. O dinheiro saiu pelo ladrão para fazer construções
em obras no exterior, nas ditaduras de esquerda. E aqui o engodo da família, uma Bolsa Família, o engodo. A maioria dos dirigentes do PT foram presos. Outros estão devolvendo milhões de reais aos cofres da União. Você quer botar isso debaixo da mesa? Você quer esconder isso debaixo do sol? Eu não estou falando de política, eu estou falando que quando um governante afronta Israel, querendo dividir a cidade de Jerusalém, porque o que a senhora Dilma, o doutor Lula, quis fazer foi isso, dividir Jerusalém. Eu apoio a divisão de Jerusalém. O Harabait, onde será construído o terceiro templo, para Jesus voltar lá, deve pertencer à Jordânia, não mais a Israel. Isso foi um tiro espiritual na vida espiritual da nação brasileira. A igreja... E apoiado por celebridades que seguem o mesmo, né? Chico Buarque, pessoa Caetano Veloso. A camada artística do Brasil, por conveniência, não é por escuridão espiritual, não. É por conveniência. Porque o cofre estava aberto. Muito aberto. Eu, por exemplo, sou um cara que eu fico vendo as composições de Chico. Eu falei, cara, que homem é esse? Que cabeça é essa? Que singularidade na composição de uma música. A gente tem que destacar o talento dos nossos artistas. Mas não podemos esconder o mal que eles fazem por conveniências financeiras e individuais, por causa de uma tal de Rouanet. Está todo mundo gemendo. Quer revoltar uma pessoa, mexe no bolso dela. E a igreja? Contemplativa. Olhando, sem entender. E se entender, fazendo com que não entende. Se alguém levanta a voz, mostrando a realidade espiritual, de que nós afrontamos Israel, aí dirigem a nós, eu não fico ofendido, mas quero esclarecer, não estou falando de política, eu estou falando de uma realidade bíblica. Mexeu com Israel, segura a peteca. Eu já nem sei mais. Antes eu acreditava nisso. Não sei mais se acredito. Se um perdão nacional do povo brasileiro a Israel, no mundo espiritual, pode voltar a abençoar o Brasil. Eu tenho dúvida disso. Porque a afronta a Deus, por intermédio desses governantes que passaram, foi muito severa. Mas ninguém enxerga isso. Pensa que isso é um ato político apenas. Não! Interfere no mundo espiritual. Nós temos que enxergar aquilo que não vemos. A igreja precisa enxergar assim. Porque nós temos o Espírito Santo. E precisamos enxergar. E Bezerra já está fazendo assim, está na hora de encerrar. Está aqui, olha, os navios russos chegando lá. Latáquia é a base. Aí tem a OTAN, tem umas coisinhas ainda para falar. Mas como eu sou um homem educado, disciplinado, vou passar a palavra para o pastor Jorge, dizendo o seguinte: não estou falando de política. Se eu estivesse na Rússia hoje, eu poderia ser acusado de que estou falando contra Vladimir Putin. E eu estou falando apenas de Bíblia. Essa palavra da qual sou apaixonado. Deus abençoe. Até amanhã. Uma salva de palmas.